Fala, meu consagrado, minha consagrada, beleza? Vamos corrigir aqui as questões do concurso da Prefeitura de Maracanaú, Ceará, que foi elaborado pela banca IDECAM. O gabarito aqui vai ser um gabarito extraoficial, beleza? Vamos para a resolução das questões agora. Vamos lá. Primeira questão diz assim: entre os dispositivos de entrada e saída de dados utilizados na configuração de microcomputadores, possibilita executar as funções de digitalização e fotocopiadora, além de impressão. Então aqui tem multifunções. Esse dispositivo é conhecido como, não é a letra A, ISO Stick, porque ISO Stick é um pendrive que vai funcionar como se fosse um DVD. Não é a impressora matricial, porque ela é só de saída. Não é a Bubble Jet, porque é um tipo de impressora jato de tinta. Então, como tem três funções, é a impressora multifuncional, letra D. Questão 2. Estando na área de trabalho do Windows 10, a ação de pressionar exclusivamente o botão, esse botão é chamado de tecla do Windows ou WinKey, tanto faz, gera como resultado a abertura ou fechamento do menu iniciar. Como alternativa, esse sistema operacional oferece a possibilidade de execução de um atalho de teclado que produz o mesmo resultado. Esse atalho de teclado é Ctrl ESC, letra C. Terceira, no editor de texto Writer do pacote de aplicativos LibreOffice 7.322 em português, para inserir uma quebra de página em um documento digitado, deve-se acionar um ícone. O ícone e o atalho de teclado são respectivamente. Olha só, ele colocou só o ícone e não colocou o atalho. Essa questão deveria ser o quê? Anulada. Então, como ele quer uma quebra de página, não é a letra A, porque a letra A ela vai inserir uma referência cruzada. A letra B é a resposta, é ela que tem a ver com quebra de página. A tecla de atalho para ela é o Ctrl Enter. Funciona a tecla de atalho igual no Word. A letra C não é, porque isso aqui tem a ver com hiperlink, Ctrl K. E a letra D é colar, Ctrl V. Então, o gabarito realmente seria a letra B se tivesse a tecla de atalho Ctrl mais Enter. Como não tem, solicita-se o quê? Que ela seja anulada. Então, coloquei aqui, ó. A letra A é para inserir referência cruzada. A letra B, inserir quebra de página, Ctrl Enter, seria a resposta que ele queria. Inserir hiperlink, Ctrl K e colar, Ctrl V. Coloquei aqui uma forma de recurso para você solicitar a anulação dessa questão. Quarta questão. No que diz respeito à internet, nuvem e redes sociais, atribua para as afirmativas V, verdadeira, e F, falsa. No uso dos recursos da internet, a atividade de upload é definida como termo empregado para representar a transferência de dados de um servidor remoto para dispositivos como microcomputadores, notebooks, tablets, smartphones e outros aparelhos pela grande rede. Isso é falso, aqui seria o que? O download. O upload é quando eu envio algo do computador do cliente para o computador remoto. Então, por exemplo, você está aqui com sua foto e necessita enviá-la para o computador remoto, servidor remoto. Então, você vai pegar aqui através do computador do usuário e vai enviar. Você vai fazer o que a gente chama de upload, carregar para cima, carregar para o servidor. Então, nesse caso aqui, quando eu estou trazendo algo do servidor remoto para um aparelho qualquer, no caso aqui eu estou fazendo o download, então esse item está falso. A computação em nuvem é a disponibilidade sob demanda, on demand, né, dos recursos de computação como serviço na internet, que elimina a necessidade de as empresas adquirirem, configurarem ou gerenciarem a infraestrutura. Assim, elas pagarão apenas pelo que usarem. Então, você tem aqui a classificação de SaaS, software como serviço, IaaS, infraestrutura como serviço, e PaaS, plataforma como serviço. Então, realmente, isso aqui funciona sob demanda, então esse item está verdadeiro. O item 3 diz assim: as redes sociais são espaços virtuais onde grupo de pessoas ou empresas se relacionam por meio do envio de mensagens e partilha de conteúdos. Entre elas, LinkedIn é uma rede social que tem como foco os relacionamentos profissionais, sendo uma grande plataforma que ajuda pessoas e empresas a anunciarem vagas, procurar empregos, alimentarem a sua rede de contatos, conhecida como network, fazerem parcerias, dentre outras atividades relacionadas. Então, esse item aqui está verdadeiro.
Então, gabarito aí seria o quê? Seria FVV, letra B a resposta. Quinta. As planilhas A e B foram criadas no programa Calc do pacote aplicativo LibreOffice, em português, e fazem parte de um mesmo arquivo. Beleza. Ele coloca assim: nas planilhas foram realizados os procedimentos descritos a seguir. Primeiro item. Em D5 foi inserida uma expressão que determina o segundo maior valor entre todos nas células A3, B3, C3 e D3 da planilha ID1. Então tá aqui, ó. Se eu quero saber o segundo maior, eu coloco assim, ó, igual, maior. Maior significa ordem. Aí você vai dizer o seguinte, olha, de A3 até, coloco o sinal de 2 pontos para representar até, o intervalo, até D3. Como eu quero o segundo maior, ponto e vírgula, 2, fecho parênteses. O ponto e vírgula aqui, ele representa i ou com. Eu prefiro que você lembre de com. Então, o maior com a segunda ordem nesse intervalo seria exatamente quem? Primeiro maior, 19. Segundo maior, 15. Então, aqui sairia 15. Então, realmente, até agora você marcaria ou letra A ou letra B. Próximo. 2. Em D3, da planilha I2, que é essa aqui, ó, foi inserida uma expressão que transporta o valor mostrado em D5 de ID1 para a célula D3 de ID2. Olha só, ele está buscando esse valor para apresentar aqui nessa célula. Está transportando para cá. Então, se eu quero transportar, eu digito em qual planilha esse valor está sendo buscado. E aí você vai observar o seguinte, ó, você vai digitar o nome da planilha, ID1, ponto, que é o seguinte, como é o calc, você usa um ponto. E aí você vai dizer que você quer o endereço D5. Se fosse o Excel, você colocaria uma exclamação. Como você está utilizando o calc, você vai utilizar um ponto. Então, com isso, você marcaria como gabarito a letra A. Questão 6. O que se relaciona à segurança da informação sendo a prática que mantém os dados sensíveis em sigilo, a defesa do que não é público. Em uma empresa, a segurança da informação nada mais é do que as políticas, processos e métodos que devem ser empregados para que a circulação de dados, informações seja segura e controlada, evitando que pessoas indesejadas façam uso ou, ao menos, tenham acesso a essas informações. Entre os princípios da segurança da informação, um destaca que o importante será ter certeza de que, olha só, essa informação que eu destaquei permitiria você encontrar com certeza a resposta para a questão. Onde ele coloca assim, ó, as informações não sofram nenhuma modificação. Olha só, ele quer que elas fiquem intactas, ou seja, não quebre o lacre, elas permaneçam invioláveis. Então ele quer que elas permaneçam o quê? Íntegras, sem a devida autorização, sendo preciso assegurar que as informações não sejam alteradas durante o seu tráfego, armazenamento ou processamento, ou seja, tá aí, ó, que permaneçam íntegras. Já disse que é integridade. Esse princípio da segurança da informação garante, por exemplo, que os destinatários recebam os dados tais quais eles foram enviados, ou seja, na sua integridade. Então, gabarito aí a letra D. Sétimo. No uso dos recursos do software Thunderbird versão 102, em português, por padrão, default, uma caixa postal alfa serve para armazenar as mensagens entrantes. Então, se é entrante é porque ele recebeu. Se ele recebeu, é na caixa de entrada. Então, você eliminaria aí a letra B e C. Aí continua. De forma semelhante, as mensagens geradas e transmitidas por esse mesmo usuário com destino a outro usuário por meio da internet são armazenadas por padrão numa outra caixa postal beta. E nessas condições, as caixas postais alfa e beta. Alfa eu já sei que é entrada. E quem é beta? Beta seria o quê? Os itens enviados. Gabarito letra A. Olha só, se você quiser ver isso no Thunderbird, basta você acessar o seguinte, ó, configuração de contas. Quando você acessa configuração de conta, você vai ver que tem assim, ó, cópias e pastas. Lá em cópias e pastas, você vai perceber que tem assim, ó, ao enviar mensagens automaticamente, fazer uma cópia em qual pasta? Tá aqui, ó, pasta enviados. Então, realmente, ó, quando algo é enviado através do protocolo SMTP, ela vai para o item enviados, para a caixa enviados. Então, realmente, o gabarito é a letra A. Oitavo.
A figura mostra uma placa-mãe de um microcomputador Intel com destaque para diversas interfaces e conectores, utilizados na integração de dispositivos de entrada e saída de dados. Vamos lá. Ele pergunta, olha, quem representa H01? H01, pessoal, aqui são portas USB. O H01 aqui são portas USB. H08. H08 conector PS2, verde, né? Ó, PS2. H11. Então, quem é o H11 aqui seria conexão de rede, conector RJ45. Então, o gabarito seria letra C. Coloquei para vocês aqui, pessoal, cada um deles, ó. O H08 é o mouse, né, que a gente viu lá, ó. Aqui você tem rede, ó. Você tem tanto a rede 1 como a rede 2 aqui, ó, conexão. Você tem as portas USB. Você tem aqui violeta, ó, conexão para teclado. Você tem a conexão serial, paralela, alto-falante, áudio, questão de saída digital, certo? Entre outras. Então, realmente, o gabarito aí é a letra C. Questão 9. O Windows 10 disponibiliza a área de notificação no canto inferior direito da área de trabalho, contendo diversos ícones, cada um com uma função específica. Enquanto um desses ícones tem por significado, olha só, o significado desse é remover hardware e ejetar mídia com segurança. Outro tem por objetivo verificar o status e configurar aspectos relacionados ao som, associados ao fone de ouvido e alto-falantes. Esses ícones são mostrados respectivamente aonde? Olha só. Primeiro, remover hardware e ejetar mídia com segurança. Seria a letra B ou C. Ou C. Agora o que ele quer? Algo relacionado, associado a fone de ouvido, configurar fone de ouvido e alto-falante. Beleza, então você vai marcar aqui, ó, a letra B. Gabarito, letra B. Questão 10. A planilha da figura foi criada no software Calc do pacote de aplicativos LibreOffice, em português, tendo sido realizados os procedimentos descritos a seguir. Em D4 foi inserida uma expressão que determina a média aritmética entre todos os números das células A2, B2, C2 e D2. Então, olha só, uma das maneiras para se calcular a média aritmética é você pegar o seguinte, ó, igual escrever a palavra média, abrir parênteses e dizer o intervalo, ó, de A2 até, seria sinal de 2 pontos, até onde? Até D2. Pronto. Continuando. Ele disse que inseriu essa expressão aqui, ó, mod D4. O valor de D4 é 25. Então vai pegar 25,2, ou seja, ele vai pegar o resto da divisão de 25 por 2. Então vai ser o seguinte, ó, 25 divide por 2 dá 12, sobra quanto? 1. Então o resto é o que ele quer, é o mod, resto da divisão. Aqui vai dar 1. Beleza. Agora olha só, em 3, em D8 ele diz o seguinte, foi inserida a expressão se, ele vai analisar algo, ele vai analisar essa condição aqui, ó, a condição. Qual é o valor de D6? 1. Aí ele pergunta, 1 é menor ou igual a 0? Será que 1 é menor ou igual a 0? Isso é verdadeiro ou falso? Isso é falso. Então vai sair o quê? F. Então, a minha resposta é igual média. Abre parênteses, A2, 2 pontos, D2, fecha parênteses, 1 e F. E isso você encontra na letra D. Gabarito, letra D. 11. No editor de texto Writer do pacote de aplicativos LibreOffice, em português, para aplicar alinhamento centralizado a um título de um texto, deve-se acionar um ícone, ou de forma alternativa executar um atalho de teclado. Esse ícone e o atalho de teclado são respectivamente. Olha só, ele quer o alinhamento centralizado. É que você colocaria letra A, beleza? Olha só, coloquei aqui para vocês o seguinte, alinhar à esquerda no Word, presta atenção, olha para cá, o Word, Ctrl Q, centralizar, Ctrl E, alinhar à direita, Ctrl G e justificar, Ctrl J. Agora a questão é o Writer. Olha só, alinhar à esquerda, left, aqui você tem o left e aqui você tem o center. Olha só que alinhar ao centro e centralizar, tanto no Word como no Writer, é Ctrl E. Alinhar à direita no Writer vem de right. Então você tem aqui, ó, alinhar à direita, Ctrl R e justificado, Ctrl J. No caso aqui ele queria alinhar ao centro, você marca Ctrl E e o ícone seria o da letra A. Questão 12. Sítios de pesquisa são mecanismos ou motores de busca que permitem realizar busca por sites,
documentos, imagens, vídeos e outros conteúdos disponíveis na internet. Sobre a busca avançada no Google, atribua para as afirmativas V ou F. Vamos lá. Para excluir palavra da pesquisa, deve-se colocar um hífen antes de uma palavra que se queira deixar de fora. Exemplo, velocidade do Jaguar. Subtrai carro, ele vai evitar carro na pesquisa. Isso é verdadeiro. Isso aqui caiu na PRF, né? Para pesquisar, isso aqui também, ó. Para pesquisar em mídias sociais, deve-se colocar um hashtag antes de uma palavra para pesquisar em mídias sociais. Isso aqui é falso, você vai usar o arroba. Item 3. Para pesquisar uma correspondência exata, você coloca entre aspas. Prédio mais alto do mundo, entre aspas, correspondência exata, realmente, na hora da pesquisa, ele vai fazer essa diferenciação. Então, isso aqui estaria verdadeiro. Com isso, o gabarito seria a letra D. Questão 13. No uso dos recursos do software de correio eletrônico Thunderbird, em português, 2 atalhos de teclado são caracterizados a seguir. A execução do atalho de teclado abre uma janela de diálogo e destina a criar e escrever uma mensagem de correio eletrônico. Tanto faz você pressionar Ctrl N ou Ctrl M, você consegue criar e escrever uma mensagem. Após selecionar um e-mail armazenado na caixa postal de entrada, a execução do atalho de teclado abre esse e-mail para fins de leitura da mensagem. Aqui basta você pressionar Open, Ctrl O. Então vamos lá. Letra A tem Ctrl N, poderia ser Ctrl L não. Na letra B tem Ctrl N, Ctrl O. Beleza. Na letra C tem Ctrl M e Ctrl O. Também está certo. Ó. Essa questão tem 2 alternativas, consequentemente ela deverá ser o quê? Anulada. Tem 2 alternativas corretas, B e C. Tanto o Ctrl N como o Ctrl M permite você criar e escrever uma mensagem. No próprio suporte do Mozilla Thunderbird, ó, Ctrl N e Ctrl M permitem criar o quê? Uma nova mensagem. Consequentemente, essa questão tem 2 alternativas corretas, beleza? Solicite aí a anulação dela. 14. Sobre a assinatura digital, relacione as 2 colunas ligando o tipo de assinatura digital à sua descrição, interpretação no idioma nacional. Olha só, essa questão eles tiraram desse site aqui, pessoal, olha só. Ele coloca aqui, ó, tipo de assinatura digital. Assinatura eletrônica simples, não utiliza criptografia para autenticação. São aquelas assinaturas realizadas com token, login, senha, biometria, confirmação de código para celular ou e-mail e outros. Esse tipo de assinatura é aceita em interações com o ente público de menor impacto e que não envolvam informações protegidas por grau de sigilo. Então seria assinatura eletrônica simples. A segunda, assinatura eletrônica avançada, é aquela que está associada a quem assina de forma unívoca, inequívoca, se utilizando de método de criptografia aplicado diretamente ao documento e permitindo a identificação de qualquer alteração realizada. Esse tipo de assinatura é aceita em interações com ente público de menor impacto, registro de atos em juntas comerciais e em quaisquer documentos protegidos legalmente com certo grau de sigilo. E a terceira é a assinatura eletrônica qualificada. É aquela que se utiliza de certificado digital. A qualidade aqui é do certificado digital. Esse tipo de assinatura oferece um maior nível de segurança, por isso é aceita em qualquer interação eletrônica com o ente público, sendo obrigatória para a emissão de notas fiscais eletrônicas, e não podem ser emitidas por pessoas físicas ou MEI e em atos de transferência e registro de imóveis. Consequentemente, o gabarito dessa questão será a letra C. Beleza, pessoal? Então, por aqui eu vou encerrando a correção dessas questões. Espero que você tenha entendido. Espero que você tenha feito uma boa prova. Vejo você nas próximas aulas. Até mais.